Obrigado, Renê. Marcelo, obrigado de novo. Queria agradecer na sua presença e no seu nome à Controladoria Geral da União. Eu fico muito feliz com o que a gente coletivamente conseguiu de construção conjunta com a CGU nos últimos meses. Então, como agradeci você pela presença, agradeço na Cris, que estará no painel sobre licitações à tarde, a cooperação também. O Renê falou, a gente teve a oportunidade de agradecer também ao ministro, e citou vocês dois, inclusive, dizendo que, infelizmente, no governo federal não pode dar aumento nem bônus, mas então que ele deveria dar um elogio a vocês pela excelente e aberta interação. Acho que se a gente tivesse em todos os órgãos, acho que uma coisa que o Thiago falou, se a gente tivesse em todos os órgãos governamentais brasileiros o mesmo grau de cooperação, diálogo e troca, acho que a gente teria uma democracia participativa muito mais azeitada. A CGU, além de ser o órgão que trabalha no combate à corrupção, ela também é o órgão que implementa a Lei de Acesso à Informação. E ela vive a Lei de Acesso à Informação no seu dia a dia, não só com transparência material, mas também, não só com boca aberta, mas também ouvido aberto. E a gente pôde notar isso vendo a consulta pública de acordo de leniência que foi lançada, vários itens ali que foram objeto de discussão, não apenas aqui com o IBRAC, a gente sabe com outros colegiados também da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, mas é muito bacana para quem está do lado de cá do balcão, quando a gente vê, olha, o que a gente conversa tem ressonância. Eu vou passar já para o secretário Marcelo com uma pergunta. A gente separou aqui alguns temas para conversar com ele, vai tentar ter um espaço também para que vocês possam ter essa interação. Mas antes, muito rapidamente, falar sobre o que a gente conseguiu fazer junto à CGU. Conseguiu fazer... Está falhando o microfone? É uma impressão minha. Tá, vou roubar o do Marcelo um segundo. O que a gente conseguiu fazer junto à CGU nos últimos meses. A gente teve grupos de trabalho conjuntos que produziram resultados muito interessantes. A gente teve grupos de trabalho focado em avaliar a jurisprudência da CGU, que tem uma jurisprudência disponível para consulta. Grupo de trabalho focado também em participar das consultas públicas que a CGU divulgou, e eu falei de transparência. A CGU tem por ótima prática ter consulta pública para suas normas mais importantes, e o tema do seminário aqui na parte da tarde, que é o painel em que a Cris vai participar, que é da regulamentação dos programas de integridade na lei de licitações, foi objeto de consulta pública com a participação do nosso comitê, e teve um tema de uma entrega que a gente fez à Controladoria Geral da União, que é sobre como a lei anticorrupção impacta no cenário de M&A do Brasil. E sobre esse a gente tem uma tarefa agora, que a gente está inaugurando. Então, no seminário do ano que vem, a gente traz o resultado, que nós comprometemos com a CGU de elaborar, no âmbito do Comitê de Compliance do IBRAC, uma cartilha de boas práticas na condução de devida diligência antes de procedimentos societários de M&As. Então, a ideia é que nós entreguemos à CGU um documento que a CGU possa usar também como balizador para a avaliação se o comprador, se o investidor, de fato, se comprometeu com uma devida diligência de qualidade para entender os riscos de corrupção do negócio, fazendo jus, então, aos benefícios de quem assim de quem bem se comportou. Bom, sem mais delongas, o que queria falar aqui só é convidar vocês a participarem ativamente desse grupo, não só das reuniões, a gente vai falar bastante sobre isso nas reuniões ainda desse ano, mas a gente está montando justamente o grupo para elaborar o texto base dessa nossa cartilha. Então, o Thiago já topou o desafio de participar, tem o grupo de WhatsApp tá montado, e agora o grupo que tem que trabalhar. Então, quem quiser e quem tiver interesse em contribuir, fica aqui o convite aberto. Sabe que, Renê, o
o seu sócio Zé, que estava organizando um evento hoje de manhã com o Marcelo, por isso que a gente estava bravo com ele, já o castigo dele e a oportunidade dele é que ele já se comprometeu a participar do grupo também. Então, já pode cobrar ele, já está publicamente colocado que o Zé Alexandre disse que também vai participar do grupo de elaboração da cartilha sobre devida diligência em M&A. Bom, Marcelo, a gente vai passar para você aqui alguns pedidos de coisas que a gente gostaria de ouvir da Controladoria Geral da União. Eu e a Carla pensamos em alguns temas aqui, junto com o Renê. E o primeiro deles, já que eu já falei justamente de M&A, e esse é um dos pontos relacionados também à dinâmica de acordo de leniência, a Controladoria Geral da União encerrou na última semana uma consulta pública relacionada a acordo de leniência. Né? Eu sei que grande parte aqui do nosso público são de advogados que trabalham especificamente em anticorrupção. Mas uma das coisas que a gente tem bastante orgulho aqui também é que a gente cada vez mais tem profissionais das empresas que têm formação jurídica ou não, mas não lidam diariamente no enforcement da lei. Então, eu queria te pedir para contar um pouquinho para a gente qual é a ideia por trás da consulta pública, o que está lá e o que a CGU objetiva com ela. Te agradecendo de novo por estar com a gente aqui. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar aqui inicialmente o Renê, Rafael, Carla, agradecer demais o convite para a CGU. Eu sempre falo isso, é uma satisfação enorme poder estar em diversos fóruns e o IBRAC, em especial, tem sido um grande parceiro nosso, aí, como o Rafael nominou em diversas ações e, de fato, já inspirou algumas ações específicas da CGU com base no trabalho que a gente tem feito em parceria. Reforçar, né, o pedido de desculpas pelo ministro não estar aqui. Eu também, no outro evento, tive que substituí-lo, e como geralmente eu falava antigamente, que assim, você tem que se contentar comigo, pelo menos eu tenho mais cabelo. Mas isso não mais é verdade, né? Porque ele está com uma vasta cabeleira aí, maior do que a minha. Então, não ganhou no cabelo, mas, de repente, eu tento trazer um pouco mais de assunto específico aqui da minha área. Mas, de verdade, o ministro tem um carinho muito grande pelo IBRAC, como vocês sabem, né? Porque é de onde ele também veio, né, da área de concorrencial, então certamente ele estará aqui em outras oportunidades. Bem, falando, e aqui também já colocando à disposição, Rafael, assim, para além das perguntas, depois se alguém da plateia também quiser direcionar outros temas, eu fico aqui inteiramente à disposição, né? Para mim, de verdade, mais do que prestar contas aqui, é sempre bom saber o que está mais tocando em termos de dores, né, de sentimentos, de provocações. Isso, de fato, nos motiva muito. Bem, sobre a consulta pública, então, por trás disso, né, existia já um projeto nosso de fazer uma atualização de todas as nossas normas relacionadas à nossa política de leniência. Primeiro, no esforço de compilação, né, que é sempre importante, várias normas esparsas ali, algumas delas desatualizadas. Então, assim, a gente queria dar uma uniformidade quanto a isso, mas também já aproveitar o momento para dar passos além, tá certo? Eu vou citar de cabeça aqui, consulta pública tem um negócio que é interessante, eu particularmente sempre defendi, gostei muito, e obrigado, Rafael, por ter feito essa menção de que vocês enxergam na CGU esse órgão aberto a isso. Eu falo várias vezes que a gente não faz isso só de forma altruísta, né? Porque é bonzinho fazer, não, a gente faz isso também porque é importante para a gente, tem um sentimento egoísta também, de a gente compartilha a construção daquilo e provavelmente minimiza as chances de erros. Mas tem uma questão interessante de consulta pública, eu estava no outro evento também falando sobre ela, que às vezes você já sabe mais do que eu da portaria, porque eu li ela já tem um tempo, vocês leram, está mais fresco, então pode até ser que eu cometa alguns equívocos, mas assim, a ideia geral ali, primeiro, é a gente deixar mais claro boa parte do que a gente veio construindo ao longo dos 10 anos, em termos de política de leniência, que ainda não estava materializado em norma. E isso é um movimento necessário mais do que positivar, mas também para a gente dar mais acesso para outras empresas que tenham interesses de negociar acordos de leniência com a CGU, facilitar também o acesso de outros profissionais da advocacia para também fazer a representação dessas empresas. Uma preocupação nossa, e isso é um processo natural, que
temos especialistas que vão, né, tendo mais experiência ali, porque são mais demandados pelos seus clientes em alguns casos, e de que esse conhecimento seja disseminado para todos, né, para também ganhar um tanto de previsibilidade no momento de decisão, se vou fazer um acordo ou não. Então, um dos nossos objetivos é que a tomada de decisão de fazer um acordo de leniência, ela seja uma tomada de decisão racional. Ó, eu entendo o que eu preciso fazer, eu entendo qual vai ser o caminho, eu sei para onde vou. Então, e essa decisão aí de valer a pena ou não, ser tomada com o maior número de informações possíveis. Tá? Nesse esforço de tentar concretizar ali na norma o que a gente já vinha fazendo, tem algumas questões procedimentais, né, que às vezes podem parecer de menor relevância, mas eu acredito que não. E eu queria primeiro ressaltar um dos pontos que a gente fez questão de colocar, a questão de deixar clara a porta de entrada e a possibilidade de registrar um marker no pedido de acordo de leniência. Isso era algo que a gente já fazia de uma certa forma e que a gente via que era um ponto de dor assim, para algumas decisões de empresa. Por exemplo, a empresa toma ciência que possivelmente algum ilícito aconteceu, mas ela precisa ainda conduzir uma investigação, apurar, juntar todos os elementos para trazer um caso de forma mais concreta pela CGU. E o que a gente sentia é que tomar a decisão de qual momento de ir, muitas vezes ele era colocado para um segundo ou no terceiro momento, enfim, gerava no mínimo uma insegurança, por falta de clareza de como que a gente lidaria com isso. Trocando, né, explicando em outra forma, a empresa ela não tinha uma segurança de dizer, eu devo ir na CGU desde o primeiro momento, tomei conhecimento de que eu estou apurando alguma coisa. Se eu tomar essa medida, qual é o benefício e qual é o lado negativo de tomar essa medida? O que a gente está deixando claro? Quanto antes a empresa fizer esse registro de marker, mais benefício ela terá em termos de crédito de redução das sanções para ela. Deixando também claro que esse registro de marker não vincula a empresa. Então, assim, é plenamente plausível que, primeiro, ela desista dessa negociação a qualquer momento, ou, o que também é plenamente plausível, de que a investigação que ela vai conduzir a partir daquela ciência chega à conclusão que não aconteceu o ilícito. Né? E tranquilo para a gente. Mas eu acho que o que a gente quer construir aqui é um cenário de segurança. Ela vindo antes, dando esse marker, a gente concedendo um prazo razoável para a empresa poder esgotar as investigações, a gente quer que com isso ela não perca já essa voluntariedade, que ela não perca esse benefício aí decorrente dessa ação. O que a gente também, segundo ponto, mas que tem totalmente a ver com esse aqui também, na verdade todo ele gira em torno disso, é da gente criar incentivos para que as empresas se sintam cada vez mais seguras em colaborar com o Estado e o quanto antes possível. Né? E aí um dilema que a gente tinha, tem na verdade aqui, a gente tentou endereçar, mas eu já reconheço que não conseguimos endereçar da forma plena, é que nós temos um sentimento muito grande de que o melhor acordo para o Estado é aquele em que a empresa detectou sozinha que o ilícito aconteceu antes do Estado descobrir e ela levou esse fato para o Estado, né, que são o que a gente chama dos acordos de fatos inéditos. E olhando um pouco para a experiência da CGU e até em comparação com o CAD ele tem prioritariamente acordos de fato sobre os quais ele não tinha conhecimento prévio. Nos nossos casos é invertido. Prioritariamente são casos em que a empresa já estava sendo processada pela gente. Existem vários fatores, penso eu, né, que podem levar a esse, digamos, falta de incentivo suficiente para essas colaborações mais espontâneas. É uma solução um pouco mais complexa, que envolve a questão de imunidade criminal, né? Que eu acho que é um endereçamento, enfim, que tem que ter um arranjo institucional um pouco mais amplo, mas o outro, que talvez se aplicasse em alguns casos, que é o fato da empresa, no CAD, não sofrer nenhum tipo de sanção de multa nos casos que ela traz o fato inédito. E, para a gente, não só o CAD, mas o próprio DOJ, que tem a política de declination, nós vemos com muito bons olhos esse caminho. Né?
para todos que conhecem o acordo de leniência, sabe que a gente sempre endereça ali 3 rubricas principais a título financeiro, né? Multa, devolução do lucro ilícito e a questão de ressarcimento dos danos causados. No caso de um reporte autovoluntário, é o nosso sentimento que não faria sentido cobrar uma multa da empresa, porque a multa tem o caráter ali de punir porque tomou atitude que, enfim, que não se esperava dela, né? Se ela detectou sozinha, ela reportou, não me parece que a reprimenda sancionatória que caberia. Todavia, apesar do esforço que a gente fez também de estudos acadêmicos junto com a FGV para tentar encontrar uma solução na lei que comportasse esse tipo de política, o debate interno nos levou a se limitar àquilo que a legislação prevê, ou seja, que a legislação prevê que, no máximo, eu posso reduzir a multa em 2/3. O que a gente fez para tentar equilibrar esse limite da lei? Já de algum tempo, nós deixamos ali um pouco mais claro, e estamos reforçando essa claridade agora também na nova portaria, quais são os critérios que a gente utiliza para reduzir a sanção em até 2/3, no caso de leniência. Então, tem pelo menos 3 critérios, né? Tempestividade, qualidade da colaboração e condições da negociação que são levados em consideração. O que a gente colocou na portaria, e vamos ler agora também as contribuições, mas acredito que a gente deve caminhar nessa linha, é de que, se o reporte for voluntário, a gente nem olha mais os outros critérios. Se o reporte é de um fato inédito para a administração, a empresa tem 100% de certeza que ela vai ter a redução máxima de 2/3. Lógico, espero que isso possa avançar ainda um dia para o declination, mas provavelmente essa alternativa terá que vir por meio legislativo. Nessa mesma linha, e aí sim tem uma contribuição muito direta do debate provocado aqui pelo IBRAC, foi a tentativa da gente incorporar a política de safe harbor aqui dentro da política de leniência da Controladoria Geral da União. Como você falou, Rafael, a gente realmente interagiu com outros atores também nessa matéria, mas mérito seja dado aqui pelo IBRAC, que já fez um levantamento, né, de percepção dos escritórios sobre essa matéria, o que muito nos motivou a colocar esse assunto dentro da política nossa de leniência. Basicamente, a mesma ideia que se aplicaria da regra do reporte espontâneo, né, de fatos inéditos, para os casos de safe harbor. Ou seja, a empresa adquirente que toma conhecimento de um fato cometido pela empresa adquirida durante um prazo, né, após feita essa incorporação, ela poderia trazer esse fato para a gente e, mais uma vez, gozar do desconto máximo, independente da análise dos demais critérios. Então, é essa sinalização que a gente quer dar em termos do que esperamos por parte das empresas, né? O que a gente quer que as empresas tenham em expectativa de comportamento. A gente também faz alguns avanços ali na sinalização da nossa disposição de compensar sanções que já tenham sido aplicadas pelos mesmos fatos. Isso é uma política de que a gente já tem feito em casos concretos e temos criado precedentes sobre isso, então a gente faz mais uma sinalização nesse sentido. E aí, um outro ponto que talvez esse foi o que demandasse mais clareza por parte da nossa política, é a possibilidade da gente negociar o valor relacionado à devolução do lucro ilícito. Tá? Então, como eu disse anteriormente, né, nós temos a obrigação da empresa pagar a multa no acordo de leniência com as suas reduções. Aqui, acredito eu, que o cálculo da multa a gente tem avançado, né, para deixar ele bem transparente, critérios mais objetivos. Normalmente, nas negociações, não é algo que demanda um debate muito grande. Acredito que vocês, aí no exercício da advocacia, conseguem antecipar em grande medida para os seus clientes quais vão ser os nossos critérios em termos de cálculo. A questão do ressarcimento do dano, é verdade que é um assunto que, muitas das vezes, ele é endereçado de forma muito objetiva, quando é endereçado, porque a gente sabe que cálculo de dano é algo que a gente não dá quitação no acordo, então a gente também procura não trazer esse debate tão profundo sobre essa matéria durante a negociação. Então, não é um tema que também não costuma demandar muito na negociação. Porém, estimar qual foi o lucro ilícito que a empresa teve em decorrência do ato de corrupção é algo que, sim, existe um esforço muito mais, né, de estabelecimento de metodologia, de critérios, etc.
E é verdade que assim, esse desafio ele não é só da CGU, um desafio compartilhado com qualquer jurisdição, mas sobre o qual a gente avançou de fato nos últimos 10 anos. Então a gente consolidou diversas metodologias de como é que a gente faz esse tipo de aproximação. E faltava a gente dar mais clareza sobre 2 aspectos: como a gente faz essa metodologia e, segundo, se a gente, uma vez identificada essa metodologia, se esse valor é passível de negociação. E eu acho que um dos maiores legados ali que a CGU construiu, com contribuição de diversas pessoas, mas é digno de nota que a participação do atual ministro do STF, André Mendonça, que construiu muito o racional de que sim, esse valor do lucro ilícito ele é passível de negociação, considerando as próprias características do acordo. Então a gente colocou na portaria dizendo dessa possibilidade, né, de ser concedido ali uma margem de negociação, ou seja, a gente não vai fazer a devolução integral do lucro ilícito, mas existe essa margem. Sobre o segundo ponto, que é da questão das metodologias, isso não consta na portaria, mas vou dar um spoiler aqui. Não vou falar que é primeira mão, porque eu acabei de dar no outro evento, aí seria mentira. Então é em segunda mão, mas ainda está valendo, né? Não fico, lá ainda estava... Pelo menos o período do dia vale, e lá não foi gravado e tinha as regras lá de não divulgação, aqui não tem problema. Faço spoiler também com a condição aqui de dizer que é um spoiler, o conteúdo mesmo vai ser divulgado no nosso evento de 10 e 11 de setembro, lá em Brasília. Convido todos a estarem lá, não vai ser o único lançamento que a gente vai ter, mas esse vai ser um deles. Deu spoiler, ele fez jabá. Hein? Claro, né? Já faz. E o jabá... A gente vai enviar... A gente vai enviar o link também, acho que para todo mundo que está inscrito no seminário, para o evento da CGU, porque é um evento bastante interessante, esse ano pela primeira vez em 2 dias, né, Marcelo, pelo menos eu lembro. E, então a gente vai mandar para todo mundo que está inscrito aqui no seminário. Desculpa. Não, obrigado, me ajudou no jabá. Aí, lembrando que é de graça, né? Assim, evento de órgão público ele é um pouco mais espartano, mas a gente é organizadinho, a gente tenta fazer tudo com muito carinho. Tá? O ministro André Mendonça confirmou também, vai ser o nosso keynote lá no evento. E um dos lançamentos que a gente vai fazer lá é justamente um guia sobre metodologia de cálculo do lucro ilícito. Tá? Então, a gente está colocando, está materializando nesse guia as diversas metodologias, os diversos conceitos que a gente definiu ao longo desses últimos 10 anos na prática da CGU. Naturalmente, ele é um guia referencial, significa dizer que não é impossível a gente criar uma metodologia única que se aplica a qualquer tipo de caso. Então, lá a gente apresenta várias metodologias, já ciente que provavelmente é um trabalho sempre em construção. A gente vai se deparar com casos que aquela metodologia não se aplica, vai se deparar com casos em que determinados conceitos podem ser que não se amoldem àquilo, mas o que a gente quer é criar cada vez mais previsibilidade jurídica. A gente quer criar estabilidade para que o trabalho de vocês seja também facilitado em grande medida de convencimento dos clientes, dizer, olha, é esse o caminho que você vai enfrentar se a decisão for pelo acordo de leniência. Esperamos que a portaria seja aprovada o quanto antes, tá certo? A gente tinha um projeto inicial de que fosse lançado no próprio dia 10, mas as contribuições foram muitas, então a equipe está dedicada a todas elas para saber o que a gente vai incorporar ou não. E a equipe está extremamente motivada para lançar ainda no dia 10, mas eu acho que o prazo está um pouco apertado, já até tirei essa pressão por parte deles, mas eles estão querendo muito fazer isso. Se não for isso, acredito que vai ser setembro, meados ali de outubro no máximo. E, a partir disso, a gente continuar sempre evoluindo. Né? Temos algumas questões que permeiam não só a nossa atuação, mas que igualmente contribui para a consolidação desse modelo. Fechamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, maio, junho, né, que também lança luz sobre como que vai ser a nossa atuação em conjunto com eles. É um processo em construção, mas acho que um passo importante foi dado. E estamos todos aqui na expectativa de qual vai ser o deslinde do julgamento da DPF 1051. Né? O voto do ministro André Mendonça ali já esquadrinha ali diversos aspectos que eu acho que era importante de serem endereçados nessa ação. Acredito que ainda neste semestre, não sei se eu acredito ou tenho esperança, né? Eu tenho mais esperança, tenho esperança de que isso seja definitivo, né? E a gente tenha ainda mais avanço nessa política de leniência.
Bom, vou fazer mais alguns comentários, porque você já foi bem detalhista, Marcelo. Obrigada, como sempre. Eu acho que, primeiro, de novo, a CGU, você, principalmente, a Cris, sempre que fala, foram muito vocais sobre a importância da participação do setor privado. E isso vocês fazem há anos, né? E o que eu acho mais bacana é que vocês falam, mas a gente sempre vê isso refletido em ações da CGU. Não é a primeira consulta pública desse ano. A gente vê isso por meio dos acordos de cooperação técnica, seja com associações como o IBRAC, como com outros órgãos. Então, assim, acho que primeiro é parabenizar pela iniciativa de ter também a visão do setor privado e de colocar em prática essas medidas. Acho que sobre a consulta pública de leniência especificamente, acho que você foi muito acertado na sua fala. Tanto a gente vê algumas inovações que vêm muito para endereçar preocupações que já tinham sido levantadas há algum tempo, ainda que sem alteração legislativa, então houve tentativas de remediar algumas situações, mas teve, com certeza, para nós aqui que estamos nas mesas de negociação, uma consolidação da prática dos últimos anos. Acho que ficou um manual muito mais detalhado do que o anterior e realmente trazendo vários elementos. Eu pontuaria, um que eu achei interessante, foi a questão da qualidade da investigação, né? A gente chegou a ver em algumas negociações uma variação grande entre a robustez da investigação que tinha sido feita, né? Ela constava lá como um dos pilares, mas faltava um pouco mais de subsídios sobre o que seria uma investigação robusta. Acho que esse ponto foi interessante. Tem também o artigo 25, que traz a questão das operações societárias, que acho que vem aqui na conversa que a gente acabou de ter. Nesse ponto específico, apesar da iniciativa, e achei interessante essa questão de vou olhar para o critério temporal e não vou olhar para os outros critérios que comporiam a diminuição de 2/3, o único ponto se a gente comparar com a regulamentação anterior, é que agora existe um prazo de 12 meses que não existia na portaria anterior. Então, você tinha uma possibilidade de conseguir o desconto máximo sem que isso tivesse atrelado a tempo. Acho que esse foi um outro comentário. E não sabia da publicação do guia de metodologia, mas também algo que a gente tem visto muito nas comissões, acho que as primeiras rodadas de discussão, por envolverem empresas de construção, tinha uma metodologia muito específica que não se aplicava para os outros setores. Acho que a CGU, desde o início, teve um cuidado de sempre trazer um auditor especializado em auditoria naquele setor específico, que agregou muito. Então, acho que essa construção da criação de metodologias ela já vem há algum tempo, sempre com esse olhar personalizado, para o que seria, né? Porque a gente fala, ok, não entra custo indireto, mas mesmo quando você olha especificamente para custo direto, não é tão simples aplicar ao longo de diferentes setores. Então, estou com expectativa sobre o que está por vir por aí. A gente tem mais um tema que a gente vai tirar do Marcelo, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bacana nisso. Você muito bem colocou os pontos que estão na consulta, que devem vir na portaria, e achei muito bom sobre a questão do cálculo do lucro, né? Você falou quais são os elementos que a CGU sempre usou para calcular qual seria o percentual de redução da multa. Agora, indo para a positivação, também depois da indicação do Supremo, né, de que, olha, posso negociar a devolução do lucro, o tamanho. Quais são os elementos de negociação, quais são os elementos que vão ser considerados nessa negociação em relação ao lucro? Não, legal. E também só para comentar o que a Carla disse, a questão do prazo de 12 meses é interessante dessa devolutiva. Deve ter aparecido, né, nas contribuições. Vamos olhar, serve justamente para isso, né? Acaba que construção normativa tem, às vezes, um tanto de tentativa e erro mesmo, né? Então, interessante, vou ver como é que foram as contribuições de vocês sobre isso. Rafael, bem objetivamente, assim, eu não vejo como ser diferente de serem os mesmos critérios que a gente adota para a redução da multa. Eu acho que a mesma lógica deve ser aplicada, tá? Existe uma discussão que
teoricamente, ela é bem interessante, né? Que diz respeito qual é a natureza jurídica da devolução do lucro ilícito. Existem pessoas que defendem que tem natureza de ressarcimento, tem pessoas que defendem que é natureza sancionatória, né, que você tem que ser punido, etc, etc. Acho que ambas as correntes elas têm bons argumentos para definir essa natureza jurídica. Eu tenho uma questão aqui que eu tenho uma preferência por ter uma abordagem mais pragmática, consequencial, que é o quê? Se a gente define que ela é uma sanção, e aí a gente se ancora tal como o legislador colocou, né? No artigo 19 lá ela coloca, são sanções judiciais, blá, 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 e bota lá o perdimento do lucro ilícito. Ela nos possibilita defender com mais tranquilidade a possibilidade de negociação, exatamente. Se a gente fala que não, que ela tem uma outra natureza de devolução, de ressarcimento, etc., a gente pode se deparar com a impossibilidade de não exigir, né, a devolução integral desse valor. Então, aqui eu vou para uma questão bastante consequencial mesmo. Já que há opções, já que há possibilidade de interpretação, eu acho que a gente pode interpretar para aquela que propicia uma melhor resolução dos casos concretos. O ministro André até defende um tanto quanto isso do ponto de vista negocial, né? Olha só, esse é o valor que eu pediria numa demanda judicial. Se eu estou aqui partindo para uma questão de resolução construída, eu também tem que ser possível esse tipo de margem de negociação. Mas, indo à sua pergunta, eu não vejo por que a gente construir outros critérios. Os mesmos critérios que determinam a redução dos 2/3, eu entendo que elas têm que balizar também essa margem de negociação em relação ao lucro ilícito. Talvez, e isso a gente está em construção, com um peso um pouco maior sobre a saúde financeira da empresa. Então, uma das coisas que muitas das vezes a gente tem que levar em consideração é que a gente fala muito de evolução do lucro ilícito, mas, na verdade, está falando de perdimento do proveito do crime, né? Então, se a gente fosse simplificar para um caso de, por exemplo, sei lá, alguém furtou determinado bem, né? Ele tem que, naturalmente, perder aquele bem que ele furtou. Mas, se não tiver mais na posse dele, não tem como você exigir isso, né? Essa devolução. Ele não tem mais o bem, né? Então, como é que você vai exigir? Você pode exigir o equivalente econômico, enfim, aí tem outra discussão. Mas, se a empresa, por exemplo, não tem mais aquilo, né? Aquilo já foi distribuído para sócio, enfim, perdeu-se por outra maneira, existe uma discussão que ela é muito mais complexa do que essa aritmética tão simples e factual. Porque nos casos que a gente já lidou, e diversas naturezas, tem casos em que, de fato, a empresa não está mais com aquela pujança econômica. Então, assim, eu vou exigir que ele devolva aquilo tudo e qual vai ser a consequência concreta disso. Ele não tem aquele valor, né? Então, vamos parcelar, né? Aí eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a questão do parcelamento, que é um modelo que a gente adotou desde os primeiros acordos, de possibilitar o parcelamento, mas o parcelamento de muito longo prazo, ele é extremamente desafiador, porque a gente basicamente faz um parcelamento contando que a capacidade econômica da empresa ela vai se restabelecer, no mínimo acima da taxa Selic, né, porque todos os valores são corrigidos por Selic, e isso tem mostrado extremamente desafiador. Por isso, na portaria, a gente está propondo um limitador, de até, no máximo, 5 anos. Ou 10 anos, quando a empresa se encontra em recuperação judicial. Quero ver as contribuições sobre essa matéria também, mas, por mais que traga uma tranquilidade, principalmente para a administração pública, em termos de limitação desse parcelamento, ela também nos coloca fatalmente um dilema que vai aparecer em determinado momento, que mesmo em 5 anos a empresa não consegue fazer aquele pagamento. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente sabe que a experiência norte-americana lida disso de maneira também extremamente pragmática. Vê quanto que a pessoa pode pagar, cobra, né, faz o ability to pay e reduz a sanção. A gente não encontra na nossa legislação um amparo jurídico razoável, né, para eu colocar, ou o colega colocar o CPF ali e dizer, não, eu posso reduzir porque a empresa não vai ter condição. Mas eu espero que isso seja algo que a gente persiga, né, que assim, é um debate que ele precisa existir, da capacidade de que, no final das contas, também o acordo tem muito a ver, a responsabilização de forma geral, de você tentar reabilitar aquela organização, né? E você tentar reabilitar ela, incapacitando ela financeiramente, não faz sentido. No fim do dia, o que a gente quer é que as pessoas físicas envolvidas sejam punidas, sejam corrigidas, o lucro ilícito seja devolvido, mas a pessoa jurídica, especialmente as empresariais, que elas mudem o comportamento dela e volte para um ambiente de negócio melhor, né? Que elas voltem capacitadas para isso. Então, esse debate todo, às vezes, ele tem que se dispor de algum
se despir de alguns purismos e ganhar essa vertente que é uma política pública clara que tem essa sinalização, né? Mas a gente tem que conviver isso com todos os limites legais que a gente também enfrenta. Certo. Marcelo, tem aqui, você trouxe a experiência do CAD para fazer uma comparação sobre a questão de uma preferência para os acordos de fatos inéditos, né? De fato, no CAD, a previsão da imunidade na multa é, obviamente, um incentivo muito relevante, tanto é que depois, com os TCCs, tem um desconto ali progressivo, conforme a ordem de chegada ali do marker e depois a conclusão dos TCCs. Agora, permanece a preferência, entendo aqui, por esses acordos, né? Como é que, com base naquilo que existe hoje, quais são as eventuais medidas que a CGU pode fazer para fazer um aumento de leniência e, se isso passa por algum tipo de mudança na lei, e, posteriormente, se vocês preveem um aumento no número de leniências, considerando as iniciativas que têm sido tomadas pela CGU? Não, obrigado, René. Sim, a gente espera, sim, né? Eu, sendo bem transparente, eu considero que as modificações que a gente fez, elas são importantes, mas elas são ainda marginais, né? A gente não mudou o modelo de forma completa, né? A gente não tratou da imunidade de sanção, a gente não tratou, por exemplo, do tema da imunidade criminal. Então, reconheço nossa limitação de fazer isso. A gente espera que tenha esse aumento. A verdade é que as procuras por acordo de leniência, elas têm se mantido, né? Elas se mantêm relativamente estáveis, né? A gente não fala de uma redução, salvo engano, a gente teve 6 ou 7 propostas este ano, não me recordo, mas é público esse número também, o que tem sido mais ou menos o patamar que a gente tem estabelecido anteriormente. Eu vejo ainda outras possibilidades que a gente consegue fazer ainda sem mudança legislativa. Uma tem muito a ver com a interação com o CAD, tá? A gente tem discutido isso com eles, acho que tem um espaço de convergência que a gente precisa explorar em alguns casos concretos, né? Então, vou até correndo aqui algum risco aqui de falar algo que é muito mais uma opinião do que uma questão que a gente consiga se concretizar, mas eu acho que as coisas acabam acontecendo assim também, né? A gente dá uma ideia, depois a gente propõe e tenta implementar na prática. Exemplo, né? A gente tem um caso de fraude concorrencial numa licitação pública, ou seja, cartel e licitação pública. Atrai a competência da CGU e atrai a competência do CAD. No modelo do CAD, é preferível que a empresa vá no CAD, porque ela vai ter imunidade total e vai ter imunidade criminal. Todavia, a gente vai ainda exercer a nossa competência. O que a gente precisa bolar no sistema é, se já resolveu no CAD, já está resolvido na CGU. A gente precisa avançar isso, nesse modelo. Não tem por que ser diferente disso. Isso envolve uma discussão que já avançou muito, mas acho que ela precisa avançar ainda mais. Eu sei que eu ainda sou minoria nesse voto, nessa posição, de que é reconhecimento de bis in idem na sua total vertente, material, processual. Então, assim, se você tem 2 instâncias que processam determinado fato, não tem por que os 2 órgãos atuarem nesse sentido. Aliás, esse debate ele já foi objeto de uma proposição de ADIM, salvo engano, que foi rejeitada por ilegitimidade da autoria e foi novamente proposta agora. A ideia lá é diferente do que eu propus. Eles, na verdade, querem conferir legitimidade para a CGU atuar nesses casos e tirar a competência do CAD para atuar no cartel em concorrência. Enfim, eu acho que, ainda que venha uma solução judiciária, judicial, eu acho que tem espaço para a gente conversar isso e seguir nessa linha. E aí eu faço essa provocação porque, muitas vezes, para o governo e a burocracia ir nesse entendimento, é preciso massa crítica, né? Os estudos, as provocações. Eu até falei isso, mas acho que já tem 1 ou 2 artigos que eu publiquei onde eu defendo exatamente essa questão aqui. Então, eu acho, René, que sim, tem essa possibilidade em avanço. Uma coisa que a gente colocou aqui na portaria foi nos casos em que, por exemplo, há cartel e há pagamento de propina. Normalmente, nesses casos, a gente tem visto também que a empresa busca o CAD, porque a política lá de imunidade total dá essa segurança em relação ao crime, né, do cartel.
e as sanções de cartel, e muitas das vezes, acredito, e acho que o CAD faz bem ao fazê-lo, não trata da questão da propina. Fala, olha, essa questão da propina você tem que endereçar de outra maneira. O que a gente quis sinalizar ali por meio da portaria é que, uma vez propondo lá no CAD situações dessas, mas poderia também ser só a situação de cartel especificamente, e ela, ao mesmo tempo, peça o marker na CGU, ela também vai ganhar as compensações de sanção e vai poder gozar do crédito máximo de 2/3. Então, a gente tem essa expectativa de que esses ambientes de congruência entre os órgãos avancem. O mesmo, eu diria, do que a gente tem buscado fazer também com o Ministério Público Federal. Eu acho que no ACT, o que a gente colocou ali, basicamente, se a empresa estiver diante do seguinte dilema: um dos seus executivos, né, ou sócios, e cito isso por exemplo, porque normalmente são aquelas pessoas físicas que a companhia tem mais sensibilidade em relação à repercussão criminal em relação a elas. Se eles entendem que, para fazer uma colaboração para proteger a empresa, eles precisam primeiro fazer uma colaboração para proteger a pessoa física, a gente indica, vá no Ministério Público Federal, celebre a transação criminal que caiba, seja colaboração premiada. Uma vez solucionado isso, a gente faz a leniência em relação à pessoa jurídica. Não necessariamente pegando o marker antes. O que a gente pede que ele faça junto ao Ministério Público Federal? Sinalize. Olha, eu sinalizo de que eu quero, uma vez resolvida a questão da pessoa física, eu resolvo a questão também da pessoa jurídica. Por que eu falo a questão do marker para a gente seria o mundo ideal? Seria, que ele viesse a registrar. Mas a gente entende que os casos concretos, muitas vezes, para a própria investigação criminal, não é interessante que isso seja dado notícia para um outro órgão ao mesmo tempo. Isso não acredito que tenha que ser um empecilho. O que eu acho que pode sim ser um empecilho, a gente tem tentado construir isso com o MPF, é se o MPF tenta já resolver tudo de uma vez só. Né, como foi a experiência um pouco no passado. Faz a colaboração premiada, já faz a leniência, enfim, a transação que eles denominam leniência lá no Ministério Público Federal, criando a expectativa de que isso vai limitar a atuação dos outros órgãos que têm a previsão legal expressa de atuar nesses casos. Então, eu acho que esse modelo se mostrou de insucesso. Porém, eu acho que no modelo que cada instituição respeita as suas competências, tem tudo para dar um sucesso muito grande. Né? Então, a empresa X, olha, tem um executivo nosso, a gente não quer entregar ele no sentido de vou entregar as provas para ele ser punido, ele também tem que ser parte da composição. Faça a colaboração premiada no Ministério Público e aquele material probatório já serve também para preenchimento do requisito de colaboração para a pessoa jurídica. E a gente avança nessa linha. Acredito eu que é um tanto do modelo que também foi desenhado ali pelo ministro André no seu voto, né, que ainda é voto, mas ele explicita a posição dele de que reconhecimento de que a legislação não conferiu competência ao Ministério Público Federal para celebrar acordo de leniência da lei anticorrupção. Mas reconhece, ao mesmo tempo, a importância do Ministério Público Federal estar inserido nesse processo, que é a nossa posição também. E, aliás, mais do que isso, né, a gente tem a CT agora mais recente, tem essa sinalização, mas é algo que a gente sempre defendeu, e se vocês olharem os 34 acordos de leniência que a CGU já fez, uma grande parcela deles foi feito com a participação junto do Ministério Público Federal. Então, é algo que a gente sempre desejou e que já temos vários casos de sucesso. Me recordo que, pelo menos, os 2 últimos casos internacionais nossos foram feitos com o Ministério Público, negociando os acordos junto com a gente, e foi com um grande êxito. Assim, né? Enfim, uma parceria de muito sucesso, e tem tudo para que essa parceria continue sendo ainda mais bem-sucedida. E é natural que esses processos de interação entre órgãos, né, eles sofram seus processos de acomodação. Né? A gente ansia que eles sejam rápidos e encerrem logo, né? Mas, às vezes, a maturação do tempo é necessária. Até no outro evento, eles perguntaram como é que estava a relação com a AGU, com o Ministério Público Federal e também com as CGEs, né, de estaduais. E a verdade, assim, com a AGU, eu até brinquei que é um casamento, mas é um casamento de católico, assim, né, que você não pode separar, né? Se seguir a linha do catolicismo ali, né? Ou seja, vai brigar, vai ter desentendimento, mas no final do dia a gente vai ter que se manter juntos. E então, isso em relação à AGU é muito bem endereçado, é uma acomodação e uma organização institucional eu diria, de grande referência, de como é que 2 órgãos com competências complementares têm que trabalhar. E não é só na leniência, várias outras ações nossas também de de ajuizamento de ações para medidas
cautelares de obtenção de provas ou proposição de ações consequenciais dos par, é sempre uma relação muito boa. E o mesmo acontece também com o Ministério Público Federal. A gente quer construir essa relação e a gente vê muita disposição do Ministério Público Federal de fazer isso em conjunto. Então, às vezes há um desentendimento, há uma necessidade da gente fazer um rearranjo, mas acho que o horizonte ele é muito otimista. E o mesmo tem que ser feito, René, com o CAD e com todos os outros órgãos. Marcelo, excelente, obrigado. Eu acho que parte do que a gente falou aqui tem a ver com a gente tentar aumentar a atratividade dos acordos de leniência nesses casos inéditos, foi o ponto que o René trouxe, né? Acho que o CAD foi muito feliz em conseguir fazer com que a teoria dos jogos ali, do dilema do prisioneiro, estivesse presente, em que é interessante, economicamente falando, para a empresa ir lá o quanto antes, correr, até porque, quanto tempo passa, ela também vai perdendo benefício. E um dos pontos para o dilema do prisioneiro funcionar é, claro, a expectativa do prisioneiro de que ele vai ser punido se ele não for lá e fizer o acordo. Então, mudando um pouquinho de assunto, a CGU publicou, essa semana, né, uma revisão justamente sobre o que acontece com o prisioneiro se ele não faz o acordo, sobre o seu sancionamento nos âmbitos dos procedimentos administrativos de responsabilização. Queria pedir aqui um pouco para você, dar um panorama geral das conclusões que vocês têm no documento. Né, o documento é super novo, imagino que as pessoas aqui não conseguiram ainda olhar para ele com cuidado, pegar os seus takeaways do documento, e aí a gente pode abrir para, talvez, falar um pouquinho no final aqui dos dois temas conjuntamente. Não, obrigado, Rafael. E acho que você pegou um gancho que ele é muito importante, né? Muitas vezes a gente vem nos eventos para falar muito sobre leniência, sobre os acordos transacionais e também da promoção de integridade, né? Os painéis aqui de tarde eles tocam muito nessa questão de fomento à integridade, mas, na verdade, boa parte do tempo que eu dedico na secretaria é para a parte de enforcement, né? Então, assim, lá a gente tem mais ou menos uns 110 servidores, mais da metade trabalham com investigação e processamento de empresas. Então, para qualquer política de fomento à integridade ou de resolução também por meio de acordos existir, é necessário que o enforcement esteja muito bem estruturado e atuante, né? Então, até uns dados que eu levantei ontem, no Poder Executivo Federal, nós já atingimos a marca de 1.999 processos de responsabilização instaurados. Eu devia ter atualizado outro para saber se já tinha entrado esse uma mais, só fala 2.000. Mas se eu falasse 2.000, ninguém ia acreditar no número também. Então, 1.999. Desses 1.999, cerca de 540 só foram feitos pela CGU, né? Um pouco mais de 25%, de um quarto dos processos são conduzidos. Eles redundaram 1,4 bilhões de multa, tá? Sendo que 900 milhões de multa foi aplicado pela CGU. Ou seja, em termos de quantitativo, não há que se falar que a gente não está tendo uma atuação em termos de responsabilização, né? As curvas são sempre crescentes, né? Todo ano que passa, a gente tem um aumento ainda significativo dos processos que são sendo instaurados. Todavia, e aí, Rafael, você deu um gancho muito bom, o próprio enforcement ele tem que ter uma agenda que faça sentido para qual a política que a gente quer atingir. E a política que a gente quer atingir não é bater recorde de processo, nem bater recorde de multa. A gente quer usar esse mecanismo de sancionamento de maneira que enderece e dê as mensagens daquilo que a gente espera por parte das empresas. Então, a gente fez um esforço de construção dos nossos critérios de gravante e atenuante que reflitam isso, né? O que é mais punido, o que é menos punido, o que abranda a ocorrência do ilícito. E aí, para aqueles que não conhecem todo esse histórico da nossa regulamentação, a lei anticorrupção traz alguns critérios abstratos, né, um pouco abertos, do que deve ser levado em consideração no momento da cálculo da multa. E a CGU é casa de auditor, né? Então, assim, não é o meu caso, mas o pessoal lá gosta de calculadora, gosta de Excel, gosta de número quebrado, né? Os nossos acordos de leniência todos têm valores após a vírgula, né? Você não vê um valor ali fechado. Mas isso
é basicamente reflexo da forma que a gente gosta de ter o quê? Segurança na hora de arbitrar determinadas questões. Então, a gente gosta de diminuir o espaço de discricionariedade para tornar mais previsível, enfim, ficar mais claro como as razões pelo qual a gente adotou determinados caminhos. Então, em 2015, a gente teve o primeiro decreto, que ele detalhou ali um conjunto de fatores que podem agravar a multa em até 20% do faturamento bruto e um conjunto de atenuantes que podem reduzir em até 10% essa alíquota, né? Então, essa alíquota pode ir de 0,1 a 20. Então, a gente tentou ali diminuir o espaço de discricionariedade. Ainda assim, cada um dos fatores ele tem uma janela ali, né? Ele vai de 0 a 3, 0 a 2,5, 0 a 1,5, dependendo de cada uma delas. Alinhado ao decreto, a gente também tem os nossos guias com uma tabela referencial de sugestões, né? Quais as situações que justificam 0,5, 1, enfim, cada vez mais diminuindo esse espaço de discricionariedade. Bem, e em 2022 a gente reviu esses critérios para agravar algumas condutas e aumentar uma atenuante, pelo menos, tá? Modificamos. De cabeça aqui, se eu não estiver enganado, a gente, com base na experiência, em 2022 a gente entendeu que era importante dar mais peso, ou seja, aumentar a multa nos casos em que havia ou uma multiplicidade de atos ilícitos sendo praticados, ou seja, combinação, né, um concurso material ali de condutas, ou seja, pagou propina e pagou propina usando uma interposta pessoa, são 2 atos ilícitos. Pagou propina para fraudar um contrato, são 2 ilícitos, isso deveria aumentar a sanção. A sua temporalidade, ou seja, quantas vezes esse ato se repetiu também, naturalmente deveria ser levado em consideração, ter mais peso do que o decreto de 2015 dava. Um outro critério que a gente aumentou, que também queria justamente direcionar para o que a gente espera das empresas, aumentou o agravante de envolvimento da alta gestão. Isso diz diretamente com a nossa política de promoção de integridade, ou seja, quando você tem alguém da alta direção, no corpo diretivo envolvido no ilícito, significa que você tem que receber mais sancionamento por isso. Salvo engano, foram os 2 principais critérios de agravante que a gente modificou. Já nas atenuantes, além de prever uma atenuante específica para a admissão do ato ilícito, né, ou seja, a empresa que está disposta a admitir o ato ilícito de cara, isso já reduz a sanção, a gente deu mais peso para a redução da empresa que tem um programa de integridade. Antigamente, de 10 pontos, eram 4 pontos, agora dos 10 pontos, são 5 pontos que a empresa pode ter se ela tiver um bom programa de integridade. Pois bem, esse relatório que foi publicado ontem, ele é uma segunda versão de um relatório que a gente publicou em 2023. Em 2023, a gente conseguiu avaliar bem como é que estavam os critérios sendo aplicados com base no decreto de 2015. Apesar do decreto de 2022 já ter sido publicado, a gente ainda estava vendo o que aconteceu no passado. Esse relatório atual já nos possibilitou capturar um pouco do resultado da aplicação do novo decreto e verificar se essas nossas intenções se verificaram na prática, tá certo? O que a gente pode ter ali de alguns principais conclusões? Eu vou até copiar, só abrir aqui para minha cola aqui, que são percentuais. Primeira questão que a gente sempre procura tentar desmistificar. Quando a lei foi editada, existia uma crítica, ainda baseada na teoria, né, de que, olha, essa multa... Abriu foi uma propaganda aqui, mas enfim. Existia uma crítica ainda baseada na abstralidade, que era o seguinte, 20% de multa no faturamento bruto de uma empresa quebra a empresa. Beleza. É justo. Todavia, o que a gente procurou se preocupar é que a gente tivesse uma proporcionalidade na forma que a gente aplica essa sanção. Eventualmente, caberia uma multa de 20%, dependendo da gravidade extremamente exagerada do ato ilícito. Enfim, a gente poderia discutir isso. O que os números mostram? Tá? E aí, a gente analisou os 159 casos concluídos pela CGU que resultaram em aplicação de sanção de multa. Tá? Lembrando que todos os nossos casos, uma vez concluídos, se tornam públicos, estão lá no nosso site. A mediana da alíquota aplicada sobre o faturamento bruto é 3,1%, ou seja, bem longe dos 20%. Tá?
Só vou abrir aqui um parênteses, que foi até interessante, eu botei isso no LinkedIn ontem, alguma pessoa me perguntou no chat, uma pergunta interessante. Falei, Marcelo, eu abri o relatório e vi que tem uns pontos fora da curva, tem multa de 200% de faturamento, de 300%, isso é erro? Eu falei, não, é porque o cálculo da multa na lei anticorrupção, ela tem uma fase preliminar, que é onde a gente identifica a alíquota, aplica sobre o faturamento e você chega na multa preliminar. Aí a gente tem que verificar o piso da multa. O piso da multa é que ela nunca pode ser inferior ao lucro que ela obteve com aquela prática ilícita, que é justamente o que o manual nosso, que vai ser lançado no evento, trata. Então, sem medo de errar, esses 2 casos que ela apontou são casos em que a gente verificou qual foi o lucro ilícito obtido pela empresa e ele superava em 2 vezes o faturamento da empresa. Normalmente são casos em que o ilícito se perdurou durante muitos anos, são contratos vultuosos, enfim, e aí não tem como a gente fugir disso. Outra questão que a gente observou, que eu acho que aí a gente conseguiu endereçar bem dentro daquilo que a gente gostaria com as alterações, é que houve um aumento, ou seja, a gente verificou que em 38,4% dos casos a empresa recebeu atenuante de colaboração com a investigação. Aqui eu acho que tem a ver com a mudança que a gente fez com atenuante, mas tem muito a ver com a implementação do julgamento antecipado e o atual termo de compromisso. Então também acho que, sem medo de errar, boa parte desse percentual que se refere dos casos que foram resolvidos por meio de termo de compromisso, onde a empresa ganha crédito pela colaboração. A gente conseguiu verificar também que em 27% dos casos a pessoa jurídica admitiu a sua responsabilidade, e aqui lembrando que esses casos não pegam acordo de leniência, ou seja, são só casos de par e, eventualmente, também dentro deles dos termos de compromisso. Acredito que a grande maioria que seja do termo de compromisso. E uma última questão, que eu acho que tem muito a ver com o debate que a gente vai ter de tarde, é que para a empresa conseguir influenciar no cálculo da multa, ou seja, para a empresa reduzir o valor da multa por conta do seu programa de integridade, como é que a gente faz? Primeiro, tem que ser uma voluntariedade da empresa. A empresa, durante o processo, tem que submeter o seu programa. Ao submeter, a gente também tem uma regra, né, de novo, uma planilha Excel, com várias questões, que indicam como que a gente vai avaliar aquele programa de integridade. Eu friso isso, não é pela questão de como que a gente trabalha, mas é a questão de que a empresa sabe de antemão. E aí que fica um reforço para vocês que são, né, trabalham na advocacia, que é o seguinte: a empresa sabe como a gente vai olhar. Então, assim, uma empresa, na minha opinião, faria um muito bom trabalho se ela olhasse o nosso formulário, preenchesse o nosso formulário e mandasse para a gente: olha, eu acho que a minha nota é essa aqui, ó, com base na técnica de vocês. Né? É um exercício que a gente espera que as empresas façam. Bem, e ela só vai ter influência no resultado da multa se ela superar, no mínimo, um percentual de 1. Numa escala de 0 a 5, ela tem que atingir no mínimo 1 para a gente falar: olha, minimamente você tem um programa de integridade. O que os números mostram? Que apenas em 11,33, era o 33 que eu queria registrar, que estava aqui, eu não ia lembrar dele, as empresas conseguiram mostrar que ela tinha um programa minimamente efetivo. Lógico, boa parte pode sequer ter apresentado um programa de integridade, e aqui também é bom ter um disclaimer bem grande. Tá? O público-alvo da CGU, ele me parece que difere muito também do público-alvo que é do CAD. Né? O CAD normalmente está trabalhando com empresas minimamente estruturadas. Lá a gente atua no varejo e no atacado. Então, assim, tem associações, tem fundações, tem empresa que não tem menor condição. Eireli, enfim, o nosso portfólio ele é um pouco mais amplo lá. Então, isso até mereceria, de repente, um diagnóstico melhor. Todavia, o número que eu queria chamar a atenção é que dos 11,33 que conseguiram mostrar, na média, a multa foi reduzida em 39%. Ou seja, ter um programa de integridade minimamente estabelecido reduz em muito a multa. E aí eu queria só, eu acho que provavelmente eu já dei esse exemplo em algum outro fórum aqui, Rafael. Eu fico sempre com o sentimento que eu estou sendo repetitivo nas minhas falas, mas, enfim. Mas eu acho que o exemplo vale a pena. Como a nossa intenção aqui não é atingir uma multa extraordinária, uma multa, bater recorde de multa, o que a gente quer é mudança de comportamento, a gente procura muito estruturar essas iniciativas, do sentido de que, se você for admitir, se você tiver um programa de integridade, você vai sair melhor.
Por que eu estou reforçando isso? No âmbito do termo de compromisso, a gente começou a ter uma prática muito exitosa. O termo de compromisso, o perfil dele é bem diferente do perfil do acordo de leniência. O acordo de leniência, normalmente, a gente está lidando com casos de empresas maiores e que tiveram um cometimento de ilícito de complexidade maior. Na média, são esses casos. Termo de compromisso é um pouco diferente. Tem empresa grande também, não é problema, mas a complexidade do ilícito normalmente é muito simples. Foi um pagamento de propina, foi um documento falso numa determinada licitação, foi uma compra de informações sigilosas da Receita Federal. Atos isolados, ou mesmo que não seja isolado, de complexidade um pouco mais simples. Nesses casos, tem muitas empresas que sequer tinham conhecimento que o ilícito tinha acontecido antes da gente notificar elas. Então, elas fazem investigação e tudo. E a gente se deparou com empresas, às vezes até com faturamento alto, mas com governanças péssimas e ainda pouco estruturadas. E que, acredito eu, foi o testemunho delas, que foi um chamado para a realidade. Assim, eu tinha um problema aqui que eu preciso estruturar melhor. Aí, falando concretamente, a gente teve um caso, eu vou chutar meio que os valores, mas foi mais ou menos a ordem de grandeza. A empresa tinha comprado um... É o meu problema, meu horário, né? O horário é seu, a Cris. Não, deixa a Cris aí. Depois ela briga comigo. Agora que eu vi meu relógio. Então eu vou só terminar esse raciocínio aqui. Eu falo mesmo, viu, gente? De tarde eu vou falar menos para vocês pouparem. Não, obrigado pela preocupação. Bem, aí retomando o raciocínio. A empresa, o que ela tinha feito? Comprou. Só para fazer minha desculpa aqui, que eu estou olhando esse cronômetro aqui, ó, que está falando que tem meia hora. Ah, tá bom, tá joia. Viu, Cris? Depois você me alivia aí, na dosimetria da minha reprimenda. A empresa tinha comprado informações sigilosas da Receita Federal. E realmente ela entendeu assim, olha, cara, tinha um funcionário aqui nosso que achou isso uma brilhante ideia, contratou, e, enfim, fizemos mesmo, estamos admitindo. Aí calculamos a multa, 3 milhões. Aí a empresa, tá muito alta a multa e tudo mais. Tal. Eu falei, cara, mas olha só, tu não tem nenhum programa de integridade. Cara. Se tivesse um programa de integridade minimamente estruturado, essa multa ia cair drasticamente. Aí ele falou assim, mas desde esse processo todo eu contratei uma consultoria que está estruturando, de verdade. Assim, a gente sentiu essa dor aqui. E aí a gente falou assim, mas vem cá, tua consultoria já viu o nosso modelo de avaliação, nossa metodologia? Ele, não, estão trabalhando em cima deles. Volta lá neles e fala quanto tempo vocês precisam para estruturar minimamente esse programa. Porque tem coisas que de verdade você consegue fazer muito rápido e consegue atingir ali 1%. E eles voltaram com isso, fizeram uma proposição, salvo engano, foi 6 meses que eles pediram para a gente. Pode ter sido até menos, viu, René? Mas assim, acho que em 6 meses a gente foi um prazo que a gente falou assim, olha, a gente espera. E a multa reduziu, salvo engano, em 700 mil reais, ou quase R$1 milhão. Então ele conseguiu botar no papel quanto que custa ter aquilo e aquilo gerar. É óbvio que não tenho aqui um sentimento totalmente, né, Alice aqui, de achar que as empresas podem só usar isso de forma economicamente. Beleza, faço um negócio para ver e a gente segue a vida. Né? Mas eu acredito muito mais na possibilidade de mudança de cultura dessa empresa que está fazendo esse esforço, daquela que vai preferir não fazer nada disso, que pagou eventualmente os 3 milhões. Posso fazer um comentário? Para a sorte da Cris, era a minha pergunta. Era essa a minha pergunta. Eu achei engraçado você ter trazido esse caso, porque assim, a gente tinha aquela discussão em leniência que, mesmo na leniência, era dificílimo, unheard of, chegar nos 5% de redução. Né? Acho que apareceu no último relatório. Acho que essa é uma mudança grande do impacto efetivo do mitigante de programa de compliance. Agora, o outro ponto é a dificuldade que é a consideração do programa existente previamente à ocorrência do ato lesivo. E um ponto que a gente tem percebido, por isso que eu achei engraçado você comentar esse caso, é que tem havido uma certa flexibilização com relação a isso, porque acho que você mencionou no começo da sua fala a questão de políticas públicas, o que você quer incentivar. Né? E a gente sempre fica se perguntando, ainda que você não tenha um programa pré-existente, e o incentivo para a remediação logo após. Eu acho que é exatamente o que você trouxe aqui, Marcelo. Legal, Carla. Assim, e de dizer que assim, acho que está no nosso horizonte também uma necessidade de revisão das nossas regras de avaliação de programa de integridade. Você já tem visto que, na prática, a gente tem tido
fruto do conhecimento acumulado, né? De repente uma sensibilidade maior para cada uma das especificidades. Isso, de novo, tem que refletir um pouco na nossa metodologia. Realmente, os 5% nunca aconteceu. E eu acho que tem alguns problemas metodológicos ali da avaliação. A gente estava até em estágio avançado de revisão dessa metodologia, né, Cris? Tudo é uma questão de fôlego, né? A gente também está no nosso roadmap da gente poder fazer essa revisão desses critérios. Vou propor uma coisa, se tiver sentido, assim, a Cris desculpa a gente também, que é o seguinte: a gente prometeu que a gente ia abrir para dúvidas da plateia, e eu gosto de cumprir com as minhas palavras. Só que eu prometi para a Cris que eu ia liberar o Marcelo às 12h30, nota a antinomia. Então, o que eu pensei é o seguinte: o Marcelo é um dos painelistas do nosso último painel hoje, que é justamente sobre risco na cadeia de fornecimento e envolve a matéria de direitos humanos. Me comprometo com vocês, se o Marcelo topar, que a gente faz o seguinte: o painel, e aí a gente deixa um pouco mais de tempo para perguntas nesse painel, e aí a gente pode endereçar para o Marcelo perguntas sobre o tema do painel ou sobre o tema agora do seminário. Tem sentido? Fechado. E ainda criou um incentivo para todo mundo ficar até o final. Eventualmente eu solto mais spoilers no último dia. O Marcelo vai trazer mais spoilers ainda. Alô. Muito bem. Então, com isso, a gente não encerra. A gente dá uma pausa nas perguntas para o Marcelo. Pausa. E depois despausa. Perfeito. E, bom, mas é isso. O almoço vai ser aqui, como já comentamos, já está servido. E que horas retomamos, Rafael? 2. Então, aproveite um tempo para conversar, falar com os colegas. E, Marcelo, muito obrigado novamente. Temos ainda o painel à tarde. Obrigado, pessoal.